Olá a todos, graças a Deus estamos aqui dando continuidade mais uma vez no programa Palavra e Poder, o programa da Igreja Moriá aqui de Ribeirão Preto, Igreja Moriá de Ribeirão Preto. Eu sou o pastor Roberto, estou com a minha esposa também, que é a pastora Cleonice. Nós vamos dar continuidade num tema bastante pertinente, um tema bastante importante, nós temos falado. E você que tem acompanhado, eu quero até falar para vocês, eu vou já deixar até o meu telefone assim de uma forma bem rápida, que é o telefone nosso do Zap. Se você tem nos acompanhado e tem sentido no teu coração assim, poxa, eu preciso falar com eles, preciso conversar com eles, eu preciso de um atendimento deles, nos conecta pelo Zap, a gente marca o atendimento, o dia, vê certinho, né? Porque a nossa vida também é corrido, várias coisas, mas não tem problema. O nosso telefone, então, já deixa marcado, né? O prefixo 16 é o 994009450. Você entrando em contato. Se você quiser ir direto na igreja, fica na Rua Platina 121, 121, no Jardim Santa Cruz. Mas nós vamos continuar falando sobre o mesmo assunto e eu estou com a minha esposa aqui. Tá? Então sejam todos vocês bem-vindos, é um prazer para nós ter a audiência de vocês aqui com o programa da Igreja Moriá, e o nome do programa é Palavra e Poder. Prepara um copo com água no final do programa, se você e você é uma pessoa de fé, se você puder preparar um copo com água, se você quer que a gente ore por pessoas, não sei, e você está em casa, né? Algum lugar que dá para você fazer isso, no finalzinho, que é meia hora de programa, se você puder fechar os olhos e orar junto conosco, eu tenho certeza que Deus já vai começar uma grande obra na tua vida. Mas eu estou com a minha esposa aqui também, né? E ela vai dar suas considerações iniciais. Amém? Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, estamos aqui em mais um programa Palavra e Poder. Estamos juntos, né? Para tratarmos de um assunto tão interessante. Como é bom falar da Palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela nos levanta, ela nos anima, ela nos renova. Na verdade, a palavra de Deus traz uma fé no nosso coração, uma fé viva num Deus vivo, né? A palavra de Deus, como o próprio Jesus disse, a minha palavra é espírito e ela é vida, não é um espírito de morte, ela é de vida. Ele disse também, a minha palavra é como uma espada. Quer dizer, o espírito tem o poder de dividir a alma do espírito juntas em medula. Então a palavra de Deus é o próprio Deus em ação, né? Não a letra, mas a palavra revelada. Graças a Deus, é isso mesmo. E hoje nós vamos continuar falando, né? A respeito da orfandade, mas porém num outro aspecto. Vamos começar a falar de como vencer este espírito, né? Porque muitas pessoas, às vezes, também acaba tendo um equívoco aqui. Pessoas que estão dentro da igreja, às vezes, olha só, tem dons, pessoas que carregam muitas vezes uma bagagem de anos, né, dentro de uma denominação, mas que ainda não tiveram uma revelação de Deus como Pai. Então, uma das curas da orfandade, e a principal, porque não vai ter outro meio da cura da orfandade, se não passar pelo primeiro ponto, o primeiro pilar. Porque nós vamos falar aqui de várias questões que podem ajudar você a se libertar e vencer o espírito de orfandade. Cada um vai se enquadrar aqui em um tema, né? Então, assim, nós destrinchamos o espírito da orfandade, falamos das causas, consequências, falamos muitos sintomas, falamos como ele rege, né? Falamos dos tipos de orfandade e agora nós vamos falar de como vencer. Porque o intuito aqui não é te deixar nesse envolvimento, nessa condição, debaixo dessa influência. O intuito aqui do programa e nosso é te tirar dessa situação e te fazer vencer e prevalecer, né? E viver como um filho de Deus nessa terra, independente de qualquer coisa que tenha acontecido, né, amor? Sim, sim. E vamos já. Você quer passar os endereços? Deixa para o final, no meio, para a gente já entrar direto, porque eu não sei se vai dar tempo da gente usar todas essas referências da Bíblia para esse programa. Sim, né? Mas não tem problema, se não der. Se não der, os próximos, né? A gente usa aqui, pega de novo as referências e continua falando, porque é um tema, é um assunto realmente bem abrangente, importantíssimo. E quantas pessoas, né? Às vezes
ela está tentando de alguma forma combater as consequências, mas há um causador. O que tem causado essas consequências? Exatamente. Então não adianta ficar você tentando vencer as consequências, mas o que está causando isso continua lá. Então aqui nós estamos para poder levar você no conhecimento através da palavra, lá na raiz do problema. E o raiz do problema é a razão. Qual é a razão? O que tem proporcionado, o que tem feito isso e travado e amarrado tudo isso. Então nós estamos aqui para isso, não é para ensinar as pessoas a vencer as consequências, mas vencer a causa, o que está causando tudo isso. Ok? Sim. Vamos já entrar direto na palavra de Deus. Você quer que eu leio e você entra falando? Eu gostaria só de colocar uma situação aqui, Sim, um ponto, pode né? colocar. Que nós falamos sobre a orfandade, no sentido de orfandade, no sentido de pais vivos e no sentido de órfão mesmo, de pessoas que não tiveram seus pais de alguma maneira, ou perderam por morte ou abandono. Porém, nós vamos falar sobre paternidade. E sobre paternidade, nós temos também 3 tipos de paternidade. Então, nós temos a paternidade divina, que é a espiritual, a divina e a natural. Então, nós temos essas 3 paternidades. Nós vamos tratar primeiro da paternidade espiritual, da paternidade divina. Deixa eu só fazer aqui um comentário. Ó. Então, nós temos 3 paternidades, né? Para as pessoas que estão nos ouvindo, para ficar bem assim. A divina é Deus, né? São os filhos de Deus. Essa é a divina. Paternidade natural, filhos biológicos que têm de um relacionamento de um homem com uma mulher. É a paternidade natural. É a natural. E a paternidade espiritual, você não pode confundir com a divina. A espiritual, entendeu? Você quer fazer um comentário? Não, a gente vai abrangendo já no vai geral. Deixando para falar nos próximos programas, para não confundir? Então vamos na divina. Então a paternidade que nós vamos falar hoje é aquela para com Deus. Isso. Ok? E o mais importante também é falar que a Bíblia vai nos apresentar Deus como Pai. E vários versículos, nós vamos trabalhar bastante isso aqui, mas o importante é nós entendermos o conceito da palavra pai, porque para nós, por que isso é importante, pastora? Porque muitas pessoas, o relacionamento dela com Deus vem com a base do que ela recebeu do relacionamento dela com o pai natural. Então, a paternidade natural dela pode interferir na paternidade divina. Então, dependendo de como foi a paternidade dela, natural, ela vai ver Deus dessa maneira. Então, se o pai não cuidou, se o pai foi ausente, se o pai não se preocupou, foi se o pai mal, não supriu as necessidades, Isso. não protegeu, ou não deu teve amor, não deu carinho, ela vai projetar isso também para o Pai Divino, como se Deus fosse a mesma coisa. Exatamente. É a imagem que ela tem de um pai. Então, isso daí vai dificultar o relacionamento dela com Deus. Então, é importante, primeiro, nós entendemos pela Bíblia e na cultura, né, hebraica, a palavra pai é colocado como Abba. E Abba, ela é escrito no aramaico, que quer dizer fonte, quer dizer protetor, quer dizer cuidadoso, quer dizer provedor, quer dizer, é uma palavra que coloca como fosse algo que abrangesse um contexto muito grande que envolve a pessoa no meio, onde ela está protegida e provida, como fosse uma fonte. Então, ela está conectada à fonte de vida. Então, quando a palavra de Deus coloca Deus como Abba e coloca toda essa palavra Abba, tem todo esse contexto que nós estamos falando aqui. Então, dependendo do pai natural que a pessoa teve, ela vai ter dificuldade de entender esse Abba. Então, ela pode ter um relacionamento de anos com Deus, mas Deus sendo só o Senhor, Deus sendo Deus, Deus não sendo o pai, aquele que cumpre, aquele que provê, aquele que protege, que ama, que se responsabiliza, que guarda a pessoa. E é interessante isso, amor, desculpa
Eu tô gostando do que você está falando, é interessante. Tem pessoas que falam assim... Estou gostando demais. Você está gostando, tomara que os ouvintes não é gostando. possível, não é possível. O que eu ia te falar? Não, de verdade. Acho que até eu depois vou lá no YouTube, lá, deixa eu ouvir aquelas coisas que ela falou ali, porque não deu tempo de anotar. Puxa, eu ia falar um negócio importante. Às vezes tem pessoas que falam assim, se Deus existisse mesmo, por que minha vida está assim? Exatamente. É porque ela está pegando já uma situação de paternidade, de repente de uma rejeição, de uma, sei lá, de abandono, de falta de proteção, de carinho, aquele que era para proteger, aquele que era para prover, foi aquele que judiou, que maltratou, que bateu, que espancou, sei lá. Então, ela projeta essa imagem desse pai natural, biológico, como se Deus fosse isso. Aí ela fala assim, mas se Deus existisse, por que a minha vida é assim? Então, você percebe? É como se esse pai que fez tudo isso de ruim, é como se não fosse um pai. Então, como é que esse pai também existe? Ele permitiu acontecer tudo isso. E dentro dessa palavra aba, tem também a questão do ensino, do direcionamento, porque uma das, vamos pôr assim, né? Vou pôr missão, mas eu nem gosto muito dessa palavra. Mas uma das qualificações do pai, para que ele venha estar debaixo desse direcionamento dos filhos, é também direcioná-los, é saber conduzi-los, é colocá-los no caminho, dar um destino para o filho, né? Então, assim, não que ele vai determinar o que o filho vai ser, mas ele vai colocar as opções, as oportunidades, ele vai direcionar o filho no melhor caminho. Então, dentro dessa palavra aba, do pai, é como se Deus quisesse ser esse pai para nós. Esse pai que cuida, esse pai que provê, esse pai que protege, esse pai que dá o destino, esse pai que ama. Que tem cuidado. Esse pai que ensina, né? A Bíblia até fala, esse pai que corrige, né? Porque a gente corrige os filhos que ama, que exorta, né? A gente quer o bem dos que filhos, repreende. né? Então, dentro dessa figura de pai, a gente vai ver muitas coisas que engloba o nome dentro do que está na cultura, né? Dentro da cultura judaica, dentro da cultura que eles trazem esse conceito. Então, para nós, às vezes, é difícil olharmos para Deus dessa maneira. Mas, no caso, para o judeu que entende isso, que cresceu tendo essa disciplina, vamos por assim, né? Essa cultura deles, né? Eles veem o pai, o conceito familiar do judeu é muito forte, né? O conceito de família para o judeu é muito forte. Então, por quê? Porque já foi dentro dos princípios da palavra. Isso, desde pequenininho, né? Desde a escola deles. Os né? princípios da Torá, eles seguem os ensinos da Torá, e dentro da Torá, a família é um dos pilares. Então, eles seguem isso muito à risca. E essa condição de pai. No Ocidente, por outro lado, a gente já tem uma cultura mais liberal. E dentro dessa liberalidade, a gente vê, muitas vezes, os fios soltos, né? Que ficam famílias, muitas vezes, vamos por assim, disfuncional, né? Não tem aquela funcionalidade como deveria ter. E os papéis, muitas vezes, invertidos. E aí causam todos os problemas que a gente vê aí. Mas, enfim, dentro da paternidade, depois a gente vai discorrer bastante sobre isso, dentro da paternidade natural, que nós vamos tratar, que nem o pastor já falou, dentro da paternidade espiritual. E importante também falar, né, amor, que uma paternidade, ela não interfere na outra, né? De jeito nenhum. Esses totalmente níveis distintas uma da outra. Não se envolve uma na outra. Não se envolve uma na outra. Tem níveis aí de obediência, de lealdade, de honra, totalmente distintos uma da outra. Diferente. Então, é importante também a gente já deixar isso aqui, porque a gente está trazendo fundamento para tudo que nós vamos falar. Então, hoje nós estamos falando sobre paternidade, os tipos de paternidade, como que funciona, como que Deus, né, se revela como pai. É verdade que Deus nos revela como pai, Deus quer ser o nosso pai, e Deus não é pai de todos? Deus é pai de todos, pastora? Nós não fomos criados por Deus? Então, nós vamos ver tudo isso. Mas né, no de hoje não vai dar para ver hoje isso. Nós não vamos falar, mas os próximos programas, sim. O que a gente pode adiantar, sim, todos nós somos criaturas de Deus. E vamos ver como isso começou, né?
já que vamos falar de começo, nós vamos lá no começo. É a base, né? Porque assim, eu já queria ir lá, mas todos são filhos de Deus. Onde está na Bíblia que nem todos são? Vamos entrar aqui no começo. Vamos pegar aí a base, o fundamento para tudo isso lá na criação. Então, você quer ler aí, ó, Gênesis 2. No começo é no livro do começo, né? Do princípio. Gênesis, capítulo 2. 16, 17. Diz assim, vou dar aqui uma enxugada, por quê? Porque Deus, ele formou o homem e a mulher, fez um jardim e colocou o homem dentro desse jardim. E dentro desse jardim, na Bíblia nem fala muito de jardim, para nós é como jardim, mas é como fosse uma horta, um pomar. E tinha várias árvores ali, frutíferas, porém, existiam 2 árvores ali, e Deus disse assim, ó, no 16, e o Senhor Deus deu uma ordem, de toda a árvore do jardim poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então, Deus colocou o homem ali, a mulher, e deu uma ordem para eles. Havia uma condição, né? Eles não poderiam sair dela. Pode continuar. Isso, pode falar. Não, eu gostei. Que eles não podiam o quê? Eles podiam comer de todas as hortaliças, frutas que tinham ali, menos de uma árvore. Então Deus mostrou, essa árvore aqui é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E tinha a árvore também plantada ali, que era a árvore da vida. Então existiam essas 2 árvores que foram caracterizadas e foram nomeadas, árvores do bem e do mal e árvores da vida. Então, do conhecimento, né, do bem e do mal. Então, tinha a árvore do conhecimento e a árvore da vida. Deus falou, vocês não podem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí, o que aconteceu? Porque se comer, morrer. É importante falar, mas qual morte, né, amor? Quer dizer, a morte, às vezes a pessoa pensa a morte, quando vê assim, é a natural. O coração parou, tá? E o corpo, né, vai ter que enterrar. Não, aqui Deus está falando da separação dele, a morte espiritual. Se vocês comerem disso daí, vocês vão ser separados de mim. Porque também existem vocês estão né? comigo. 3 Mas se tipos de vocês me morte. desobedecer e tocar naquilo que eu estou dizendo que não pode, vocês vão ser separados de mim. Espiritualmente, vocês vão morrer. Vocês vão continuar vivos, tocando a vida de vocês, mas vocês não vão ter mais a minha vida em vocês, nem vocês comigo. Vocês vão espiritualmente estar apagados, desligados, separados de mim. Isso, exatamente. E isso daí é muito sério. Por quê? Porque lembra quando nós falamos lá do Abba, você vai entender já onde vai fazer sentido aqui. É a base, é o fundamento. Né? Por quê? Porque aqui, como o pastor disse, essa árvore que eles comeram e acabaram passando por esse processo de separação de Deus, é importante entender isso aqui. Por quê? Porque existem 3 tipos de morte. Deus estava dizendo um tipo de morte, que era a morte espiritual. Então, se eles desobedecessem, porque como o pastor falou num dos programas aqui, foi que Deus nos deu o livre-arbítrio e nós somos responsáveis por ele. Deus não nos fez robôs. Por que Deus fez essa árvore lá no jardim, pastora? Sabendo que o homem podia comer dessa abençoada. Por quê? Porque Deus não quer robô. Deus, ele quer que nós nos voltemos para ele e obedeçamos a ele por amor, não por imposição dele, né? Então, ele colocou a árvore ali e falou, vocês não podem comer, porque no dia que vocês comerem, vocês vão ser desligados, vocês vão morrer para mim, vocês vão seguir a vida de vocês. Separados de mim. E o que aconteceu? Exatamente, aquela história, né? O proibido, né? Aí o 3:5. Gênesis 3:5, nós vamos sair de Gênesis 2, né? Os 2 versículos que você leu, e vamos um capítulo depois, que é o 3, versículo 5. Aí no capítulo 3 vai também ter uma manifestação espiritual. A primeira manifestação espiritual que existiu aqui, relatado na Bíblia, foi aqui no Gênesis capítulo 3, onde um espírito maligno, né, o mal, ele incorpora numa serpente, numa cobra, e começa a conversar com a Eva. E, pastora, que loucura, que viagem isso. A cobra vai falar? Pois é, a cobra falava.
E aqui a Bíblia é clara que a cobra começa a falar com Eva e Eva conversa com ela de uma forma natural. Se a cobra não falasse, a Eva ia dar no pé e falar, ó, Adão, vem cá, tem uma cobra falando comigo ali. Mas ela não, ela continua conversando com a cobra, continua conversando, e a serpente, então, fala para ela assim, ó, no versículo 5, ó, Deus sabe que se vocês comerem desse fruto da árvore, vão se abrir os vossos olhos, e vocês vão ser como Deus, e sereis conhecedores do bem e do mal. Então, aqui, olha só que coisa interessante. A própria serpente estava dizendo para Eva o seguinte, Eva... na verdade, o diabo caído, né? A gente fala diabo, serpente, mas... O diabo ali falando para Eva que a Eva tinha um tipo de visão, mas que existia uma outra visão que estava fechada na vida dela. E que se ela comesse daquele fruto do conhecimento, se abriria também os olhos do outro, a outra visão que ela não tinha. Ela disse, ó, você vai ser como nós, porque você vai conhecer o bem e vai conhecer o mal. Por quê? Vão se abrir os olhos. Existiam esses olhos que estavam fechados. Mas por quê? Porque não era interessante. Por quê? Porque eles viam a glória de Deus, eles viam que era bom, eles não tinham dificuldade de entender o sobrenatural, eles tinham uma visão muito mais ampla. Eles tinham uma visão das 3 dimensões, no mínimo, né? Eles tinham visão da dimensão natural, eles tinham a visão da dimensão inferior, né, intermediária, e eles tinham a visão terceira dimensão, que eles falavam até com Deus, né? Então, eles tinham essas visitações, eles tinham uma visão aberta, no sentido do quê? De ver essa dimensão, porém, eles não tinham a visão da maldade. Eles não tinham essa maldade nos olhos. E aí a Eva falou, então tudo bem, desacreditou do que Deus falou, foi lá e comeu o fruto. E aí eles perderam fecharam-se a visão do que era do sobrenatural, se fechou essa visão e se abriu uma visão que não deveria ter sido aberta, né? Então hoje nós temos dificuldade de crer em milagres, nós temos dificuldades de ver o sobrenatural, de acreditar, ver uma situação ainda não resolvida. Por quê? Porque os nossos olhos da fé foram fechados, ao ponto que nós vamos ler já. Vamos até Romanos, pular, né? Vamos em Romanos? Romanos, no capítulo 3, versículo 23. Eu vou ler aí, você já em cima, para você não perder o raciocínio. Ó. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quer dizer, todos pecaram e perderam a presença de Deus. Todos quem? Aí... Então, aqui é para mostrar para nós, a palavra de Deus está dizendo que todos nós nascemos numa condição de pecadores. Então, independente se é uma criança, pastora, mas é um recém-nascido, é um anjinho. Sim, ele é um anjinho, ele é uma criança, na verdade, não é um anjinho, é uma criança. E ele ainda não chegou numa idade de maturidade. Ele vai chegar numa idade de maturidade e ele vai entender, vai ter a idade da razão, né? Ele vai conseguir discernir o que é bom, o que não é, o que é certo, o que é errado. Mas todos nós nascemos debaixo de uma condição de pecado. E essa condição de pecado nos afastou de Deus. E isso, quando a gente vai lá para a palavra Abba, o que acontece? Lembra que uma das classificações dessa palavra é fonte? Vamos imaginar uma fonte do celular. Quando eu pego um cabo e eu conecto ele na fonte, e eu pego essa fonte e ligo ela na tomada, eu vou receber energia que vai carregar o meu celular. Se eu trouxer isso para o mundo espiritual, o que aconteceu com a humanidade? A humanidade foi desconectada dessa fonte. Então, a humanidade parou de receber os estímulos de Deus, parou de receber a vida de Deus, parou de receber o que vinha de bom do céu na vida dela. Então, tudo que era de bom, que era de Deus, que era para entrar na vida das pessoas de uma forma abrangente, não vinha. Então, vinha como? Através da fé, através de homens que Deus levantou, através de um povo como o de Israel, e Deus foi levantando pessoas para ir se manifestando na terra através desse povo. Porém, até que Jesus veio para nos
reconectar com Deus, para nos trazer de volta a oportunidade de sermos novamente conectados através da paternidade espiritual. Então, a paternidade espiritual, em outras palavras, ela nos conecta de novo à nossa fonte, que é Deus. Então, uma das características da paternidade é de nos conectar com a fonte, onde nós vamos poder receber a vida de Deus, a energia, o poder, receber a força, receber a unção do Espírito, receber tudo que Deus tem para dar para cada um de nós. Né? E aí nós temos, falta 6 minutos. Eu não sei se a gente entra em Efésios 1, pelo menos para ler. Vamos entrar. Efésios capítulo 1, do versículo 17, eu já vou lendo, diz assim, ó, para que o Deus, já está ali, ó, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, quer dizer, o Pai da glória, ele é Pai, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento do próprio Jesus Cristo. Para que, 18, iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e a sobreexcelente ou suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Que primeiro no versículo 20 diz assim, ó, no qual exerceu em Cristo, manifestou em Cristo, ressuscitando entre os mortos, fazendo sentar à direita nos lugares celestiais. 19, né? Até o 19. Aí aqui, importante também é destacar que no 18 está iluminados os olhos do vosso coração, mas a tradução fiel, que é a mais perto da original, ela diz iluminando os olhos do vosso entendimento, do vosso espírito. Então, vamos resumir aqui para a gente poder orar nesse programa. Então, lembrando que nós estamos tratando, o tema do programa hoje é paternidade espiritual. Lembrando que a paternidade espiritual, ela vai trazer cura para o espírito de orfandade e vai nos trazer libertação daqueles sintomas. Então, a paternidade espiritual, ela vai trazer cura para a causa daquelas circunstâncias que nós falamos nos programas anteriores. E se você perdeu os programas anteriores, está tudo lá na nossa página do YouTube, que é Igreja Moriá RP. Acessa lá, assista os programas anteriores a esse, que você vai ver os temas relacionados ao espírito de orfandade. Então, aqui está dizendo, Paulo está orando e está dizendo, na oração ele está pedindo para que o espírito, que os olhos do espírito fossem abertos. Por que fosse aberto? Porque eles foram fechados. Quando eles foram fechados? Lá no Éden. Quando a Eva come do fruto, se abre uma visão para ela e se fecha uma outra. Então, veja só, pastor, e quem tem visão aberta? Quem vê no espírito? Não é essa visão que nós estamos falando. A visão aberta é uma outra coisa, é uma outra situação que ela se caracteriza como um dom. Depois nós podemos falar sobre dons do espírito, porque não adianta nada uma pessoa, às vezes, ela ter o dom de visão, mas ela não tem esse dom, ela não tem essa visão que nós estamos falando, que é os olhos do espírito dela, não é o espírito, a visão como dom do Espírito Santo. Aqui nós não estamos falando de nada a ver com o Espírito Santo, estamos falando do espírito do homem. Então, é o espírito, né? Então, os olhos do espírito. Então, Paulo está dizendo, eu oro para que os olhos do teu espírito, eles sejam abertos. Pastora, mas eu tenho olhos no espírito? Tem, porque nós não temos 5 sentidos, nós temos 15 sentidos. Por quê? Os 5 sentidos que eu tenho no corpo, eu tenho esses 5 sentidos na alma e eu tenho esses 5 sentidos no espírito. Qualquer dia a gente podia fazer um programa desse. Vai. E aí, quando Paulo está orando e ele fala assim, ó, eu oro para que os olhos do espírito sejam abertos, é porque esses olhos foram fechados. E quando esses olhos foram fechados, nós perdemos essa visão do sobrenatural. E aí, hoje, quando nós nos reconectamos através dessa paternidade, nós temos essa visão novamente aberta através da oração. Então, nós vamos orar agora, né? Nós vamos estar falando sobre isso nos próximos programas. Mas o importante é o quê? É que você leia essa oração de Efésios, do capítulo 1, do versículo 15 até o 19. E eu te incentivo a orar ela todos os dias.
todos os dias você faça essa oração, colocando o teu nome aqui, né? Quando ele fala, eu oro para que os olhos do vosso entendimento, põe, eu oro para que os olhos do meu entendimento. Fiz essa oração muitos anos da minha vida e faço até hoje. Então, faça essa oração e peça para Deus abrir os olhos do seu entendimento. Então, nós vamos orar, né? Você que vai orar Isso, agora, vamos né? orar e vamos falar com Deus. Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós estamos aqui nesse estúdio, falando de Ti, pregando a Tua palavra, trazendo, Deus, revelação e ensinamento da Tua palavra. Tudo por obra e graça do Espírito Santo. Meu Deus. E eu vou usar essa oração aqui agora. Como Paulo está orando aqui pelas pessoas, eu oro. Para que o Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, do vosso espírito, para que você possa saber qual é a esperança do seu chamado, qual é a riqueza da glória e da sua herança nos santos. Pai, eu peço, eu oro, Senhor, a Tua palavra. A oração é um tipo de oração, eu oro a Tua palavra. O fundamento dessa oração é a Tua palavra, para que isso venha acontecer na vida de todos os que estão nos acompanhando, nos ouvindo, nos assistindo. Pai, abra, ilumina a mente, o coração e abra os olhos do entendimento desta pessoa. Meu Deus, porque quando Adão e Eva pecaram, esses olhos se fecharam. Meu Deus, os olhos espirituais deles se fecharam, mas Jesus veio e pagou o preço para que os nossos olhos, meu Deus, se abrissem novamente. E eu oro para que esta pessoa que nos ouve, que nos acompanha, que os olhos espirituais se abram. E nós não estamos falando de dons, como já foi falado, mas, meu Deus, é o entendimento, para que possamos compreender. É como está em Romanos 12, 2. Meu Deus, transformando a mente para podermos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. E eu oro e peço, toca, meu Deus, e aquilo que somente o Espírito Santo pode fazer por esta pessoa, por nós, abrir o nosso entendimento, iluminar a nossa mente, abrir os olhos do nosso espírito, para que possamos compreender e entender e desfrutar daquilo que é bom, agradável e perfeito. Pai, faça isso na vida de cada um desses ouvintes, desses que estão nos acompanhando. Toca com teu poder, Pai, porque o programa, meu Deus, o nome desse programa é Palavra e é Poder. Então que o teu poder agora, Pai, venha fazer toda a diferença na vida desta pessoa. Faça desta água o remédio para trazer a cura e a restauração da vida desta pessoa. Nós apresentamos a Ti e pedimos que o Senhor venha ungir, consagrar e colocar o teu poder, para que quando bebermos dela, que a vida do Senhor, Pai, entre na nossa vida e dissipe todas as vidas, toda a vida que não vem de Ti. Nós abençoamos todos para a Tua glória. Amém e graças a Deus. Beba da água. Glória a Deus. Amém. Vamos ficando. Você jogou água nos olhos? Não. Você está com os olhos tudo escorrendo lágrima? Ó, nós vamos ficando então por aqui, pessoal. Lembrando então mais uma vez para vocês. Rua Leais Paulista, o endereço da igreja. Rua Platina 121, no Jardim Santa Cruz. Esperamos por você. Você é nosso convidado. Vai ser uma honra receber você na nossa casa. Telefone 169 9400-9450. Temos também os nossos endereços nas redes sociais, no YouTube Igreja Moriá RP, no Instagram igrejamoriá.rp. Você, olha, quando nós tratamos desses assuntos, nós podemos saber como Deus está alcançando corações. Então, se você quiser nossa ajuda em oração, se você quiser contar um testemunho, também pode colocar telefone, né? Lá no Zap. Isso. Então é isso, né, amor? Deus abençoe. Isso daí, nós vamos ficando por aqui, porque já está estourando deve estar estourando aí alguns minutos. Nós ficamos por aqui, então. Forte abraço a todos, fiquem todos na paz. E uma ótima semana, hoje é segunda-feira, que tenhamos uma semana gloriosa e maravilhosa pela frente, tá bom? Deus abençoe, fiquem com Deus.